redução da maioridade penal. Você é a favor ou você é contra? O jovem de 18 anos, que já é maior de idade, e o jovem abaixo de 18 anos, eles devem cumprir o mesmo tipo de pena nos delitos que eles praticam ou não? Já existe uma PEC, para quem não sabe a terminologia, PEC é a proposta de emenda à Constituição. Essa PEC ela vem para fazer a redução da maioridade penal. Quem é menor de 18 anos é considerado inimputável. A Constituição diz que ele não tem como ser responsabilizado criminalmente como um adulto por quaisquer delito que ele cometa. Se um jovem de 16 anos ele já tem autorização para votar, se ele já tem responsabilidade para escolher aqueles que vão representar o povo em seu município, em seu estado, em seu país, se ele consegue ter uma responsabilidade tão grande para escolher quais são os governantes que vão conduzir o futuro da nossa nação, por que ele não tem responsabilidade para poder responder criminalmente como um adulto pelos delitos que ele comete? Sabe fazer filho, não sabe? Então não sabe que está cometendo um crime, não? Sabe juntar os dois ali, fazer sexo, ter bebê, né? Mas não sabe qual é o delito que está cometendo quando mata alguém, quando assalta alguém, quando estupra alguém, quando sequestra alguém. Eu não consigo entender, não consigo conceber que alguém que tem 13 anos de idade não sabe o crime que está cometendo. Alan, mas a parte educacional, olha gente, tem gente que sem saber ler, sem saber escrever, analfabeto, nunca teve nenhum acesso à cultura, nenhum acesso à educação e foram trabalhadores a vida inteira, trabalhando no campo, trabalhando na lavoura, vindo no Nordeste, para a região Sudeste, para poder ganhar a vida, trabalhando de forma digna, de forma honesta. Ninguém matou, ninguém estuprou, ninguém roubou e não teve acesso à educação, pastor Marcos, não teve acesso à cultura. Então, o fato da pessoa ser criminosa não pode se apoiar na falta de acesso à educação e à cultura para poder ser amparado como uma justificativa para cometer crime. Pastor Marcos, o senador Magno Malta afirmou em plenária que as escolas brasileiras estão sob ataque de jovens infratores. Em um pronunciamento dele, o parlamentar se referiu àquele ataque que teve na escola estadual Tomásia Montoro, em São Paulo, quando um aluno de 13 anos esfaqueou e matou a professora Elizabeth Tenreiro, de 71 anos, e outras 5 pessoas. A pessoa estuda a vida inteira. Geralmente, as professoras da rede de ensino público são pessoas que vieram também de periferia, de favela, foram lá com muita dificuldade, cursaram o curso normal, outros fizeram pedagogia. E qual que é a missão deles ali? Porque o professor ele tem uma missão. O professor é um herói brasileiro. Tem muita gente aí que coloca o herói em meninas rebolando, né? Em traficantes ostentando arma. Herói é o professor, que estuda a vida inteira para poder ir numa escola lecionar por paixão a educação, para quando chegar numa escola dessa, uma adolescente de 13 anos ir lá esfaquear e matar. Aí você vai dizer para mim que essa criança ela é considerada inimputável porque ela não tem conhecimento do que está fazendo. Ah, pelo amor de Deus, que essa PEC está até hoje aí tramitando e nada acontece, está arquivada. Está arquivada. Eu fico perplexo como coisas muito menos importantes são aprovadas, como coisas muito menos importantes conseguem tramitar, e isso que é questão de segurança pública, porque a redução da maioridade penal virou pauta de segurança pública, pastor Marcos. Porque o que eles pensam hoje? É o famoso de menor. Eu sou de menor, eu posso fazer o que for, porque o máximo de tempo que eles ficam reclusos são 3 anos. Irmão, o arrastão que tem acontecido no Rio de Janeiro é premeditado, Alain. E já é recorrente, né? Já. Parece que assim, olha, chegou o final do ano no Rio de Janeiro, o que vamos ter? Vamos ter a vinheta da Globo, vamos ter o peru de Natal e vamos ter o arrastão em Copacabana. Parece que já é assim. Ainda bem que o presidente do TJ aqui do Rio de Janeiro revogou aquela liminar que impedia de menores serem presos, a não ser em caso flagrante. Já pensou se ele não faz isso, pastor Marcos? Sabe qual o percentual de pessoas no Brasil que são a favor da redução da maioridade penal de 18 para 16 anos, pastor Marcos? 92% da população
que é a favor da redução da maioridade de 18 para 16 anos. Gostaria de entender por que isso está arquivado. Mais de 90% da população brasileira quer a redução da maioridade penal de 18 para 16 anos. E está arquivado. Reduzindo a maioridade penal de 18 para 16 anos, nós teremos uma população carcerária ainda maior. Nós vamos ter um gasto maior para o Estado, nós vamos precisar construir novos presídios e nós vamos precisar talvez aumentar o efetivo policial. Hoje, nós temos mais de 117 mil adolescentes cumprindo medidas de liberdade assistida e prestação de serviços à comunidade. E outros 37 mil são jovens infratores que estão reclusos. O número de adolescentes que estão cometendo delito está crescendo continuamente. Os valores que nós tínhamos até um tempo atrás, que 20 anos atrás não é muita coisa. As pessoas passavam na rua, a gente tinha que dar bom dia, tinha que dar boa tarde. Era bênção para o pai, a bênção para a mãe. O irmão mais velho falava era lei. O pai falava... A professora na escola, se falasse que a gente fez alguma coisa, a gente se mijava de medo. Hoje não, se a professora falar, ela morre. Nós temos aí, pastor Marcos, em algumas comunidades, em algumas periferias, nós temos projetos que têm tirado os jovens das drogas, que têm tirado os jovens da criminalidade. Você vê um projeto muito famoso, para a gente dar um exemplo aqui, o Afro-Reg. O Afro-Reg, quantos jovens ele inseriu na musicalidade, inseriu para poder se tornar um artista plástico, para poder, inclusive, atuar em novelas de diversas emissoras, um jovem que estava ali na periferia. Eu estou usando o Afro-Reg como exemplo por ser o mais famoso, mas hoje em dia existem diversos projetos em diversos locais. Aqui mesmo em Belford Roxo, no bairro das Graças, tem um projeto ali na rua Itacopã. Ali, o pessoal tem aula ali. As meninas têm aula de balé. Tô falando no Morro da Caixa d'Água, lá em cima. As meninas dançam balé, tem aula de Muay Thai, tem zumba, tem jiu-jitsu. Então, a gente percebe o seguinte, pastor Marcos. O jovem ir para a criminalidade é uma escolha. Você pode escolher entre ir para o crime, e você pode escolher em ter uma porta aberta para a oportunidade. Quando a gente fala de oportunidade, a gente não está dizendo de facilidade. A facilidade, que é uma facilidade mascarada, está no crime. Verdade. Porque você vai ali, vai roubar, vai conseguir um dinheiro rápido, fácil, você vai sequestrar uma pessoa de bem, você vai pedir um resgate, você vai matar alguém porque você já está colocando uma pistola na cintura, está se sentindo o rei do pedaço. Agora, esse é o caminho da facilidade. Agora, qual é o caminho da oportunidade? É você aprender uma profissão, é você praticar um esporte, é você ter um curso, é você interagir, sair desse meio que você tá. Só que a oportunidade, ela trilha um caminho que vai fazer com que você chegue até você ter o seu sustento, um caminho que ele vai ser mais longo, ele vai ser mais difícil, vai ter pedras durante esse caminho, mas é o caminho do bem. Agora, o caminho da facilidade é você ali roubar alguém, tomar o que a pessoa trabalhou o mês todo para poder ganhar, ou matar um pai de família, ou sequestrar uma mãe. Agora, quando a sua escolha fere o outro, aí a coisa muda. O que o adolescente faz aqui, que está sem rédea, está prejudicando a vida do outro, então tem que ter rédea. Lembra que criança não podia participar de conversa de adulto? Uhum. E se participasse, dava problema, né? Pois é. Hoje em dia não, a criança manda no adulto. Opina. E detalhe, se você for contra a opinião dela, ela vai na delegacia e abre uma queixa contra você, porque você não pode fazer isso. Não pode... O pai não pode corrigir com a vara, a mãe não pode corrigir com a vara, você não pode construir. Agora, vamos ser aqui a gente não passa panos quentes, você sabe disso. Tem muito pai e mãe aí também que é Nutella, né, pastor? Nutella. O filho faz o que quer, não pode constranger o bebê. Não pode fazer isso, vai ficar traumatizado, não pode fazer isso. Então, pelo amor de Deus, você está colhendo o fruto daquilo que você criou. O responsável pela educação dentro de casa não é o Estado, não.
O responsável pela educação dentro de casa é você que é pai, é você que é mãe. Principais crimes cometidos por menores infratores de janeiro a julho desse ano foram, em primeiro, tráfico ilícito de drogas, aí depois, lá em sexto lugar, vem o roubo. E entre esses outros aí tem ameaça, lesão corporal, agressão, furto, consumo de drogas, receptação. Então você vê, o primeiro, tráfico ilícito de drogas. Precisamos explicar o porquê? Não. Não precisamos. O vagabundo que é maior de idade coloca lá o adolescente na linha de frente. Se acontecer alguma coisa, quem paga o pato é ele, fica 3 anos preso apenas. Depois sai e tá em liberdade. Porque se o maior de idade que tiver lá for preso, é cadeia. A gente tá lá na ponta. A gente tá, como diz, no miolo. Vendo tudo o que acontece no dia a dia. Lá no bairro das Graças, onde eu tenho um trabalho social, você vê que as pessoas estão no morro, mas ser do morro não significa ser pessoa ruim, significa ser bandido, nada disso. Tem muita gente de bem ali. Tem uma molecada que tava lá, que quando eu passava lá e os via, eles estavam sempre reunidos, batendo papo e tal. Você via que eram meninos bons. E eu falei, poxa, vamos fazer alguma coisa para essa garotada aí. Colocamos o Muay Thai lá. Olha, a aula de Muay Thai lotou, pastor Marcos. Lotou. Tem as meninas lá que fazem balé. As mães passam o dia inteiro trabalhando, os pais passam o dia inteiro trabalhando, chega de noite e leva lá no balé. Então você vê que as escolhas deles não são escolhas pro crime. Não são escolhas para o lado ruim da vida. É claro que a mente vazia, ela vai fabricando um montão de porcaria, né? Verdade. E existe aquele ditado que diz que nós somos produtos do meio. Então vamos colocar um outro meio para poder ter outro tipo de produto dentro das periferias. Vamos colocar o meio do esporte, o meio da educação, o meio da cultura. Eu sou totalmente a favor da redução da maioridade penal, inclusive para menos de 16 anos. Porque aquela criança adolescente, que já premeditou um crime, que foi naquela escola lá em São Paulo e matou a professora à facada, ela foi premeditado. Se ela já consegue premeditar um crime dessa natureza, ela entende exatamente o que ela está fazendo. Como que é considerado inimputável? Então, para mim, tem que colocar para 13 também. 13 anos de idade. E detalhe, abaixo de 13 anos, se for crime considerado hediondo, é cadeia. A educação e a cultura é o que muda, é que transforma vidas. Quantas pessoas a gente conhece que falam, olha, estudei em colégio público, eu ia pra escola com um saco amarrado no pé quando estava chovendo. E o que você é hoje? Hoje eu sou um advogado, eu sou um médico, eu sou um promotor público, eu sou um gari concursado. Não importa qual a profissão, o que importa é que se tornou um cidadão de bem. Então, a educação, a cultura, a arte, na minha opinião, são os principais caminhos para transformar a vida de quem quer mudar de verdade. Esse programa Jovem Aprendiz é um programa maravilhoso. Porque quando a criança, o jovem está ali dentro de casa, ele abre uma geladeira, deixa aberto, ele come metade da banana, joga a outra fora, ele passa o dia inteiro com o ar-condicionado ligado. Eles não sabem o quanto é que custa isso, pastor. Não foi na feira pagar pela banana, não pagou a energia elétrica da porta da geladeira aberta. Então é o caminho da facilidade. Às vezes quando o pai fala, fecha a geladeira, desliga o ar-condicionado, não pegou para não comer, não é porque não quer dar, não é porque sabe o quão caro é, o quanto custa. E quando esse programa Jovem Aprendiz coloca essa responsabilidade para a criança, para o adolescente, ela já passa a saber o valor que é da vida e o que custa, como custa levar o alimento para dentro de casa. Quando ela recebe o salário dela, que ela vai comprar alguma coisa com o seu próprio dinheiro, ela fala, mas é caro, né? Aí traça um paralelo com os pais. Olha o que o papai, o que a mamãe paga todo mês, que às vezes você não dá valor. Então o trabalho é o maior incentivo para você poder conseguir ter essa consciência de dar valor às coisas. É você conquistar sabendo quanto custa e pagar pelo suor do seu trabalho.